Todos irmãos com a paz do Senhor, irmãos? Vamos colocar em pé, amém? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Glória, aleluia. O pastor mandou uma mensagem para mim hoje e eu não tinha visto porque eu estava fazendo uma obra. Aí a minha filha que foi me dar o recado. Aí conforme como eu estava construindo, Deus me deu essa palavra aqui também. A Torre de Babel. Eu quero falar com a igreja hoje sobre a Torre de Babel. Capítulo 11, seu verso 1 de Gênesis diz assim: Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eu vou ler até aqui para a igreja tomar assento, amém? Os irmãos podem tomar assento, vou fazer uma agradecimento a Deus primeiramente. Pai Celestial, Deus querido, estamos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez, por fazermos o Senhor canal de bênção na vida da Tua igreja, Senhor, e que o Senhor faça segundo o Teu querer, conforme a Tua soberana vontade sobre a nossa vida nessa noite. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmão, temos aqui um texto sobre a Torre de Babel. E filho de Cush, Nimrod, também que era Cush, filho de Cã, ou a sua tradução vai estar Cão, que é filho de Noé. Então, antes do dilúvio e depois do dilúvio, era uma só língua, era uma só maneira de falar, a linguagem era uma só. Então todos se entendiam bem. E o que Deus colocou no meu coração para tratar conosco nessa noite é que foi esse exemplo errado, tá, irmão? Eu quero deixar bem claro aqui. Esse é um exemplo errado da Torre de Babel. E eu vou mostrar no texto por quê. Porém, nós podemos tirar lições positivas do que eles fizeram aqui na Torre de Babel. E eu vou também explicar no decorrer da mensagem. Por quê? Porque diz aqui que eles falavam uma só língua, de uma só maneira de falar eles tinham. E o que Deus traz para nós aqui nessa noite é o que, irmão? Que a igreja ela tem que ter um só falar. Sim, sim ou não, e o que passar disso é procedência maligna. Então é sim, vamos caminhar para o céu? Vamos caminhar para o céu. Se o pastor fala para nós: Rogério, ora, vamos orar. Rogério, vai estar aqui domingo de manhã, vamos estar aqui domingo de manhã. Então a igreja, quando ela tem um só pensamento, um só voltou com o microfone, amém? Então, se nós essa mesma atitude, a igreja ela avança. Ela vai avançar por quê? Porque tem um mesmo pensamento, tem uma mesma direção. E qual que é a direção da igreja? Avançar. Avançar para onde? Para fazer a obra de Deus, para nós alcançar o céu. Alcançarmos o céu. Então aqui nós temos exemplo deles. O quê? Que eles falavam uma só língua, de uma só maneira. E ali o seu líder, dizendo então, partindo eles do oriente, acharam uma planície na terra de Sinar, ou Sinear, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Ou seja, eles estavam fazendo algo. E para nós na igreja, está fazendo algo? Nós temos que fazer, por quê? Porque a palavra de Deus fala assim: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja tem que estar em movimento. Entende aqui? Que a igreja ela tem que avançar. Então, se nós vamos avançar, nós temos que ter uma só língua, um só pensamento, uma só fala, e uma só obra.
que, eu vou dar um exemplo aqui do nosso irmão Wallace e do nosso diácono Douglas. Se eu pedir para eles levar essa mesa para mim para lá, mas eu dou a ordem para o diácono Douglas puxar ela para cá e para o Wallace puxar ela para lá. Mas a primeira ordem minha é que eu quero que ela esteja lá fora. Não vai sair do lugar, irmão, porque vai ficar aquele cabo de guerra. Um puxa para lá, o outro puxa para cá. Mas quando nós falamos uma só língua, temos um só objetivo. Olha, eu preciso que essa mesa esteja lá na porta para mim. E os dois recebem a mesma ordem, de os dois levarem ela. O que é que vai acontecer? Vai ter êxito no trabalho. Vai conseguir chegar onde deve chegar. E assim é a igreja, irmão. Se nós temos que avançar, mas o pastor dá uma ordem para nós, vinda de Deus, porque ele é o anjo da igreja, entenda isso. Que quando o pastor puxa a nossa orelha, é porque ele sabe. Ele está vendo na onde precisa puxar a orelha. Aleluia. Quando nós que somos pais puxamos as orelhas dos nossos filhos, é porque há necessidade de puxar. Os meus pais puxaram bem a mim, por isso que ela é bem avantajada. Bem que eu era arqueiro, era bem avantajada. Por quê? Porque meus pais puxaram a orelha. Por quê? Porque era necessário. Então, quando o nosso Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. E os nossos líderes espirituais é da mesma maneira. Os nossos pais também da mesma maneira. Então, se nós fizermos o mesmo propósito, que é a vontade de Deus, de que a igreja avance, nós vamos chegar no objetivo que Deus quer. Vamos atingir os objetivos que a igreja precisa atingir. E eles nos ensinaram isso. Então eles trabalhavam, faziam ali os seus tijolos, queimavam bem, o betume servia como cal. O verso 4 vai dizer assim: então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados de sobre a face de toda a terra. Irmãos, se nós queremos alcançar algo, nós temos que nos unir, ser uma unidade e ter união, para podermos atingir algo. Porque senão nós não vamos conseguir atingir o objetivo de Deus para a sua igreja aqui na terra. Não vamos conseguir. E seguindo aqui eles falam que iam criar uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Segundo alguns estudiosos e alguns estudos bíblicos, esse cume toque ao céu fala de um culto à astrologia, ou um culto assim em diante, que vai falar de outras coisas a não ser Deus, tirando Deus de fora. Mas aqui eles querem tocar ao céu. Irmão, nós tivemos exemplos nessa noite de como tocar ao céu, através da nossa verdadeira adoração, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. E assim nós conseguimos tocar ao céu. Mas aqui eu quero ir mais além. Por quê? Porque nós vemos nos dias de hoje que muitos querem chegar ao céu, mas querem chegar no céu sem Deus. Querem chegar no céu sem Jesus, que é o caminho que leva para o céu. Aleluia. Não existe outro a não ser Jesus. Aleluia. Não existe outro a não ser Deus. Tem gente que vai através da cartomancia, necromancia, astrologia, os horóscopos, os deuses que não são Deus, os macumbeiros, feiticeiros, idólatras e assim por diante, tantas coisas que existem. Até o próprio cristão, que não é cristão, é crente, tá? Porque o verdadeiro cristão, ele anda de acordo com a palavra de Deus. Crente até o diabo é porque ele crê. Isso é verdade. Então crente tem muitos, gospel tem muitos, evangélicos tem muitos, mas cristãos são poucos que têm. São poucos os que têm. Então o verdadeiro cristão, ele não anda segundo o que diz o mundo, ele anda segundo o que diz a palavra de Deus. Glória então a ele Deus. conhece quem? Aleluia. O caminho, a verdade Aleluia. e a vida. Ele conhece aquele que leva ao céu. Glória a Ele Deus. conhece verdadeiramente quem é Deus, porque Ele é o único caminho que leva ao céu. Aleluia. Maria nenhuma
vai levar você para o céu. Cícero, nenhum. Padinho Cícero. Deixa eu explicar aqui, senão o nosso irmão Cícero do lado vai ficar bravo, né? A irmã Maria. A esposa da irmã Maria vai brigar comigo depois. O Padinho Cícero não vai levar ninguém para o céu. E entre outros que existem por aí. Porque o único que venceu a morte é Jesus Cristo. É provado isso. Que ao terceiro dia ele ressuscitou. E esses outros, cadê? Não ressuscitaram. Estão aguardando o dia que eles vão se apresentar diante de Deus. Vai. Seguindo aqui, aí eles ainda falam que façamos-nos um nome. O nome é algo muito importante. Sim, é algo muito importante. Mas o nome que é todo sobre o nome é o de Jesus Cristo. Aleluia. É o de Jesus Cristo. E o nome que tinha que ser honrado aqui era o nome de Deus. E Yahvé que tinha que ser honrado. E não o nome daquele povo que estava se unindo. Mas era o nome de Deus. E foi lido aqui. O Diácono Douglas leu aqui. Que pelo amor do teu nome, olha você ver, pelo amor da tua justiça. Então é o nome de Deus que tem que sobressair sobre todas as coisas. É o nome de Deus. Então eles já estavam colocando quem? O nome de Deus de lado. Seguindo. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha, eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Mas isso eles caem em outro erro. Por quê? Porque essa não era a vontade de Deus. Olha para você ver o que diz no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso quer dizer o que para nós? Que não era para eles ficar estagnados, parados num lugar só. Não, eles tinham que crescer, multiplicar e povoar a terra. Está vendo aqui? Então eles estavam já no outro erro. Do que? De não querer sair para povoar a terra. Eles queriam manter o pé firme no lugar. E a igreja, infelizmente, nos últimos dias está assim. Só serve para nós aqui. Vamos pregar para os crentes. Vamos dar ensinamento para os crentes, não é, pastor? Vamos ensinar a escola bíblica dominical para os crentes. Irmão, um certo tempo atrás, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, tenho só meus 45 anos ainda. Se eu não errei na conta, é 45. E algumas pessoas queriam me dar 48 já. Né? Mas vamos lá para os 45. Um certo tempo atrás, na escola dominical, tinha a classe dos novos convertidos. Tinha a classe os visitantes. Para você ver. E hoje tem igreja que nem EBD tem mais. Infelizmente. Tem igreja que nem EBD tem mais. E me diga, como que a igreja está avançando dessa maneira? Multiplicando, frutificando e povoando a terra. Como? Se ela está parada só pregando para crente. Culto de missão, não vejo um novo convertido ou alguém que está vindo pela primeira vez cooperar conosco. A gente não vê. Só vê quem? As mesmas caras que vai ver sempre. Ó, o pastor Aélia, a senhora está aqui hoje. Ó, o pastor Elma, o pastor Rogério, a senhora está aqui hoje. Ó, irmã Marilda, a senhora está aqui hoje. Mas cadê aquele um a mais que nós precisávamos fazer? Como que a igreja está avançando diante disso? Não está. Está parada. Não está. Está parada. Mas seguindo. Vamos lá. Quero ser espalhado sobre toda a face da terra. Seguindo. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Quando eles estão aqui querendo fazer esse tipo de coisa, eles na verdade, no seu profundo mesmo, eles estão se rebelando contra Deus. É isso que a história conta para nós. Porém, as lições boas que eu falei que nós vamos trazer da Torre de Babel para nós, é que se nós também formos um só povo,
nós vamos avançar mais forte. Aleluia. Nós vamos avançar mais forte. Porque eu vou falar aqui de todo o departamento da igreja, da congregação. Se nós temos uma boa escola bíblica dominical para criança, ela vai crescer bem no Evangelho de Cristo. Vai ser bem instruída no Evangelho de Cristo. Aí ela vai passar para outro departamento, que é o juvenil, os juniores. E depois vem o da mocidade. E depois vem o das irmãs. Até que vamos chegando à nave da igreja e a todos os obreiros da casa do Senhor. Mas se a tia, que é assim que as crianças chamam, né? Ô tia! Se a tia da EBD infantil fizer bem o seu trabalho, o outro departamento que está à frente dela não vai sofrer para poder ajudar ela. Não vai sofrer. Por quê? Porque quando a criança sai daqui instruída e vai para o outro departamento, ela já está bem instruída. Então aquela tia ali, ela vai mandar, é como se fosse uma linha de produção, irmão. Eu não sei quantos aqui já trabalhou em linha de produção, eu já trabalhei, a irmã Maruco já trabalhou. Eu vou dar o exemplo da GM, embora eu não trabalhei lá, mas meu pai e meu cunhado trabalhavam. A linha de produção da GM, ela fabrica carros. E se você pega lá o carro, você pega o carro totalmente só no chassi. Aí daqui a pouco ele vai e ele recebe a roda. Eu não sei nem a ordem, eu estou falando do meu jeito. Ele recebe a roda, daqui a pouco ele vai receber o volante, daqui a pouco ele vai receber na carcaça, daqui a pouco vai receber os vidros. Se ele chega, meu pai contava para nós, que se ele chega faltando uma peça lá no fundo, ele é separado ou ele volta para o começo, para ter o setor que era para refazer aquilo que precisava fazer. Agora, se todos os departamentos da igreja, ele anda bem ajustado, junto, unido, em união, em unidade, ninguém vai ir avançando como? Com qualidade. Avançar com qualidade. Então você vê que o pastor não vai sofrer. Ele vai fazer. Eu não perguntei para o meu pastor ainda, mas eu creio que ele não sofre muito, né? Imagina eu, né? Eu estou ajudando vocês na igreja, estou ajudando vocês aí que são ovelhinhas, o pastor Elvio, tá? Ovelhinha de Cristo, né? Ele não sofre muito para ele ficar, ô pastor Rogério, você fez assim, está errado. Ô irmã Paula, você fez assim, está errado. Ô Hélio, você pisou aqui e está errado, né? Então ele não precisa ficar sofrendo, não precisa. Ele vai trabalhar e ter prazer em servir a Deus e cuidar da igreja de Deus. Não vai sofrer para cuidar da igreja de Cristo. E assim que nós temos que ter, juntos, unidos, fazendo o mesmo trabalho, avançando sempre. Amém. De maneira errada, mas estável. E assim nós podemos avançar. Um e todos têm uma só língua. Isto é, o que começam a fazer, agora não haverá restrições para tudo que eles intentam fazer. Se a igreja tem um objetivo, e nós temos aqui, o pastor já contou vitórias aqui, os irmãos sabem de vitórias aqui que a igreja está recebeu. Se nós nos unirmos, nós vamos avançar cada vez mais. Aleluia. Hoje nós recebemos, eu não sei se eu posso falar, e eu vou manter um pouco de segredo, né? Vou me esforçar para manter um pouco de segredo. Alguns sabem, alguns não sabem ainda. Mas através da oração da igreja, não é oração do pastor Elber só, não é oração somente da pastora Eva, não é oração somente da pastora Paula ou do pastor Rogério, não. A oração de toda a igreja foi respondida. E chegou mais um músico para a igreja. Glória a Deus. Chegou mais um músico para a igreja. Nós temos mais um pastor que já foi apresentado aqui, o pastor Alan, filho do pastor Elber, já foi apresentado aqui, também é músico. Mas fora ele, chegou mais um músico. E nós ficamos sabendo da notícia hoje. Que bênção, isso é o quê? Oração da igreja. A igreja ora, Deus vê a necessidade e responde. Então não cesse de orar, igreja. Continue unida, buscando e pedindo, por quê? Porque nós alcançamos aquilo que Deus preparou para a igreja alcançar. Mas nós temos que estar unidos para alcançar o que Deus quer que nós alcancemos. Seguindo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem.
para que não entenda um a linguagem do outro. Isso aqui, como eu disse, eles estavam fazendo algo contrário à vontade de Deus. E não é diferente na vida da igreja. Se nós fazemos algo fora da direção e da vontade de Deus, não dá certo. Quebramos a cara. Ficamos pelo meio do caminho. E é assim que acontece. Mas, quando nós nos unimos, e eu falo para você, se nós andarmos unidos na vontade de Deus, irmão, é mais fácil nós alcançar aquilo que Deus preparou para nós alcançar. Bem mais fácil. Não sofremos para alcançar aquilo que Deus projetou na nossa vida para alcançar. Assim o Senhor nos espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Assim é aquele que se levanta contra Deus e intenta fazer sem a direção de Deus. Ele pode chegar até um determinado lugar, mas de lá ele não passa. Não passa. Por quê? Porque ele não tem a aprovação de Deus. Ele não tem Deus falando assim, ó, tá de acordo com a minha vontade. Pode ir que eu garanto. Então, se Deus falou para você, vai, faça do meu jeito, faça do jeito que Deus pediu para você fazer. Faça do jeito que Deus te ordenou fazer. Por quê? Porque Ele já garantiu a vitória. E foi falado aqui nessa noite. Glória a Deus. Antes de você existir, Deus já sabia qual era o seu nome. Aleluia. Antes de você ser concebido ou concebida, Aleluia. Deus já sabia o que Ele tinha preparado na sua vida. Aleluia. Aleluia. Nada é por acaso, não. Tudo está diante do Deus que nós servimos. Glória a Deus. Aleluia. É Ele que faz do jeito dele, da maneira dele, para quando Ele quiser fazer. Glória a Deus. Então nós não temos que questionar Deus por nada. É só aceitar e falar, Pai, faça segundo a tua vontade. É, Jesus nos ensinou isso. Faça segundo a tua vontade. Seguindo, verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, que significa confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel em hebraico também significa Babilônia, né? Significa Babilônia. E diante desse texto eu quero ler mais alguns versículos para a igreja, para mim poder fechar aquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer. Vai nos dizer aqui então que o Senhor nos confundiu ali a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre toda a face da terra. O que eu li lá em Gênesis 9:1? Que era para eles crescer, multiplicar e se povoar a terra, espalhar. Então Deus estava cumprindo o propósito dele aqui, de espalhar eles pelas faces da terra, para que o propósito de Deus fosse cumprido. E aqui eu quero ler alguns versículos para você entender aquilo que Deus falou no meu coração. Jó 42:2 é bem conhecido, fala assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Glória a Deus. Quem é o homem para querer barrar os planos de Deus? Aleluia. Eu não vou sair daqui, vou construir uma cidade, vou formar uma torre, vou edificar um nome para mim e não vou popular a terra. O que Deus fez, confundiu eles e espalhou eles pela terra. Para quê? Para que o plano de Deus fosse concluído. Glória. Aleluia. Louvado a Deus. Glória, glória a Deus. Você não entende às vezes porque Deus fecha uma porta e abre outra. Eita, Deus tremendo. Aleluia. Aleluia. Fala, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Às vezes nós não entendemos. Porque fulano estava lá comigo. Senhor. Mas agora fulano se apartou de mim. Por quê? Porque ele não é luz como você é. Eita glória. Ele não está nos planos de Deus para te ajudar. Por quê? Porque o propósito de Deus,
tem que sobressair na minha vida e na sua é os planos e a vontade de Deus. Não os meus! Por quê? Porque os meus são muitas vezes falhos, errados, pecaminosos. Mas os de Deus são perfeitos. Aleluia. Os planos de Deus são perfeitos. Glória a Deus. Seguindo aqui, ó, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. É o propósito de Deus que vai permanecer. Aleluia. Não os meus planos e os seus planos. Por quê? Porque os nossos planos, eu já disse, pode não estar de acordo com a soberana vontade de Deus. Mas mesmo assim, o nosso Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, Ele é tão mestre para nos ensinar, que você fica teimando com Ele, aí Ele fala assim, tá bom, Gé, vai lá, vou ver até onde você vai. Quebra a cara lá, vai. Você não quer me ouvir? Então faça do seu jeito. Aí você vai, faz do seu jeito, quebra a cara. Melhor é fazer de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele conhece o dia de amanhã. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que se eu fizer determinada coisa que eu, Rogério, quero, vai dar errado. Ele me alerta. Ele fala de todas as maneiras. Ele não nos deixa confundidos. Deus, aleluia. Mas às vezes nós somos tão teimosos que nós batemos o pé, fazemos birra, né? Aquele filho menino, deita no chão, bate o pé, dá soco no chão, xinga o pai, xinga a mãe, xinga todo mundo que ele pode xingar, faz birra. Aí Deus fala assim, eu vou dar porta, vamos deixar o homem lá. Aí chega lá na frente, Deus fala assim, agora eu vou te ensinar. Pesca ele no anzol. Aí traz ele da maneira que ele quer. É assim que o nosso Deus faz. Jeremias 29, 11 vai dizer assim para mim e para você: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus, Ele conhece o dia de amanhã que eu e você não conhecemos. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, o dia de amanhã pertence ao nosso Deus. Amém. Deus. E os planos que Deus tem para nós é planos de paz, de bênção, para nos dar um bom futuro. Aleluia. Para nos dar um bom Glória. futuro. E nós queremos fazer do nosso jeito. Aí mais uma vez eu forço aqui para dizer para você: se Deus fechou a porta, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Olha aí. Se Ele fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. E vai você querer fazer beicinho para Deus? Vai fazer biquinho para Deus? Vai fazer biquinho para Deus? Você vai ficar bicudo, irmão, vai ficar parecendo um tucano. Por quê? Porque não vai resolver, porque Deus é Deus. Aleluia. Eu e você somos somente pó, feito do barro, da argila, pelas mãos de Deus. Glória a Deus. Então, se Deus está fazendo algo, irmão, continua perseverante. Aleluia. Até você entender que é o trabalhar de Deus, não murmure. Vai uma dica para você de ouro aqui. Não murmure. Continua sendo perseverante, papai. Muito obrigado. Mas me ajuda a passar por isso, até eu entender qual é o teu propósito. Aí quando nós entendemos os planos e o propósito de Deus, a tempestade passa. A tempestade passa. E nós começamos o quê? A alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Aí para encerrar aqui, porque falta um minuto, mas o pastor falou que eu podia ir até meia-noite. Brincadeira, né? Brincadeira, calma aí. Até meia-noite não. Eu quero ler em Mateus capítulo 6, do seu versículo 25 ao 34, que vai dizer assim para nós, para que nós possamos encerrar. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Você é mais valioso do que um pássaro. Aleluia, Jesus. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, preocupações, pensamentos, estamos ansiosos, nervosos, seguindo, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Me diga aí, quem que pode? Ninguém pode. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Glória a Deus. Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Fala, Jesus. Glória. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Está vendo? Nós não precisamos se preocupar com nada da nossa vida aqui na terra. Com nada. Por quê? Porque o Papai do Céu, Ele sabe do que nós precisamos. Glória a Deus. Ele sabe do que nós necessitamos. Aleluia. Tanto de mantimentos como de vestimenta. Olha para você ver. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus me faz lembrar do povo que Deus tirou lá do Egito, que ficou 40 anos perambulando pelo deserto porque eram murmuradores. E Deus está falando com alguém aqui que eram murmuradores, que a roupa do corpo, o sapato, não envelheceu. Mantimento Deus mandou do céu. Água Deus tirou da rocha. Aleluia. E você acha que Deus vai deixar você passar necessidade? Aleluia. Aí eu digo para você, nem aquilo que está te incomodando aqui, ansioso, fala do que? Vai tratar de algo que vai mais além do que é a ansiedade. Vai além. Porque você não se alimenta direito, você não dorme direito, você não trabalha direito, você não fica em paz. E isso traz que? Doença para o corpo físico e para a alma. Está vendo onde o sujo põe a mão? Está vendo? Por quê? Porque se ele entra nessa área, ele te abate, você perde a vontade de adorar a Deus. Você vai perder a vontade de adorar a Deus. Você vai o que? Se distanciando de Deus, igual os camaradas da Torre de Babel. Porque eles queriam se achegar a Deus de maneira errada, mas eles estavam se distanciando de Deus. Aproxima de Deus através da adoração. Aproxima-se de Deus. Quanto mais você se achega a Ele, Ele se revela para você. Olha o que vai dizer o verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas serão Glória a Deus. necessidade nenhuma você vai passar, tanto espiritual como física aqui na terra. Seguindo. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia Glória a o seu Jesus. próprio mal. Louvado seja Deus. Aleluia. E para mim encerrar, eu quero falar algo dentro desse texto mesmo. Eu vou dar só um pulinho para fora dele, mas vou voltar.
Quando nós nos aproximamos de Deus, igreja, eu falei que Deus se revela para nós. Se nós orarmos, se nós lermos a palavra, se nós estivermos no culto, né, pastor? Estiver no culto. Porque às vezes, irmão, nós trabalhamos, eu trabalho 12 por 36. Às vezes não é para me aparecer não, jamais. Os meus pastores sabem disso. Eu chego do serviço e venho correndo para a igreja. Venho correndo para a igreja, para adorar a Deus. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue na correria, porque a gente só quer ficar correndo, né? Nós corre atrás de tudo, mas para buscar Deus nós não quer correr. Né? Mas corre atrás de tudo, e para buscar Deus nós não quer correr. Vamos correr também, para adorar a Deus, buscar Deus. Aí a gente vem para a casa de Deus para adorar a Deus. Por quê? Porque aquele dia, às vezes eu não consegui dobrar o joelho, às vezes não li a Bíblia, às vezes não jejuei, às vezes não falei com o Senhor. Embora quando eu levanto para sair, eu já saio falando com Deus o tempo todo, né? O tempo todo falando com Deus. Nós vamos para a casa de Deus e Ele fala conosco. E aqui é onde nós nos fortalecemos. Aqui eu vou falar para você que parece o quê? Aquela churrasqueira onde está cheio de brasa pegando fogo. Porque se você estiver sozinho, você apaga. Mas se você estiver aqui, você pega fogo. Aleluia. E assim. E dentro desse mesmo texto aqui, para mim poder passar para o pastor novamente, quando nós fazemos isso, igreja, nos aproximando de Deus, Ele se revela a nós. Ele vai revelar de várias maneiras para mim e para você. Ele revela para nós, dando-nos dom, nos dando talento, batizando com o Espírito Santo e dando os frutos do Espírito Santo, nos dando os dons do Espírito Santo. Ele se revela a mim e a você, suprindo a minha e a sua necessidade. Sabia disso? Que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se revela na nossa vida através de bênção, tanto espiritual como material. De bênçãos físicas, de bênção material. Por exemplo, quantas vezes nós vimos as pessoas comprar aqui, que ela fez campanha, que ela orou e Deus abriu a porta de emprego? Várias pessoas. Quantas vezes nós vimos aqui as pessoas testemunharem que alguém estava enfermo, a igreja orou, ela se aproximou de Deus, Deus fez um milagre na vida dela. Muitas pessoas nós já vimos aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a voluntariedade, eu queria que a igreja estivesse cheia. Queria. Eu queria que todos os irmãos que fazem parte da congregação estivessem aqui para ouvir isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus preparou nós, é para nós. Mas haverá a oportunidade de Deus tratar com aqueles que não puderam estar aqui hoje. Mas, para aqueles que estão aqui, e para quem está nos ouvindo aí, não sei se está sendo transmitido, está sendo transmitido. Para você que está ouvindo aí pela internet, quando você se voluntaria para a obra de Deus, você se põe à disposição de Deus para fazer a obra de Deus na sua vida, Ele te revela os milagres. E milagres acontecem na sua vida. Está impossível, pastor. Eu sei. O meu filho, o Abner, a minha esposa estava contando comigo hoje. Eu acho que foram 4 médicos. 4 médicos, pastor. Falou para nós. A situação dele é irreversível. Eu até canto na mão. A situação dele é irreversível. Tem que fazer cirurgia. Ele vai ter que passar pela cirurgia. E nós passamos nesses 4 médicos. Aí ontem a minha esposa, desculpa eu estar passando alguns minutos. Ontem a minha esposa mandou uma mensagem, eu nem lembro que hora, mas eu estava quase saindo do serviço. Ela falou assim: hoje o milagre chegou em casa. Eu falei: aleluia! Aí eu falei para o zelador, eu falei: o que será que é? Ela falou assim: o milagre chegou em casa. Eu estava fazendo um fechamento do livro, eu até emendei as palavras lá, até falei para o papai: ó, não sei se você vai entender, mas está escrito assim, assim, assado aqui, porque eu emendei as palavras. Aí ele riu até. Eu falei assim: o milagre chegou em casa. A gente, irmão, a gente é falha, é carnal, eu não sou mentiroso, irmão. Eu não gosto de quem mente, irmão. Eu tenho pavor de quem mente, eu fico irado com quem mente. Aí eu já pensei em bens materiais. Olha que crente, sem vergonha, né? Por que não pensou numa bênção espiritual? Não. Eu falei: caramba, ganhamos uma bolada. Que tá no meu terreno. Eu fiquei feliz da vida, fiquei pulando, segurando lá para eu estar no serviço, né?
Alguém me deu dinheiro, alguém que... Não, irmão, é uma bênção ainda melhor do que era isso. Glória a Deus. O meu filho, ele tinha que fazer essa cirurgia, todos conhecem, eu vou falar o nome técnico, para não precisar falar o que é. Ele tinha que fazer uma cirurgia de fimose. 4 médicos falou que é irreversível. E ontem ele surpreendeu a minha esposa lá em casa. Ele falou: mãe, tem um dentro do outro. Pronto, você já entendeu. Mãe, tem um dentro do outro. Já começou o milagre a aparecer. E eu creio que aquele que começou a boa obra é perfeito para concluir. Aleluia. Glória a Deus. Então, 4 médicos falou que era irreversível. Mas quando nós oramos, nos voluntariamos a fazer a obra de Deus, Deus entra com providência. Aleluia, Jesus. O impossível quem faz é Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. Aleluia. Eu tenho que colocar a minha fé em ação. Falei: Senhor, é só o Senhor que pode. Mas, Senhor, olha, eu falei com a minha esposa, eu até ri hoje. Eu falei assim para ela: eu estava orando, eu não fiz campanha, eu não fui no monte, eu não consagrei, mas sempre eu estou orando, lembrando, eu falo: Senhor, o Senhor deu ele para nós, o Senhor prometeu, falou que ia nos dar um varão, o Senhor falou que ia cuidar, até aqui o Senhor cuidou. Mas, se for da sua vontade, que ele passe pelas mãos dos médicos, use as mãos do médico para que seja feito da melhor maneira possível. A melhor, quando ele estiver se recuperando, seja a melhor recuperação. Mas se não é da tua vontade também, Senhor, que ele passe pelas mãos do médico, entra com providência. E ela me surpreendeu com isso. Então, irmão, se aproxime de Deus, por quê? Porque tem o impossível na nossa vida. Aleluia. Que Ele vai fazer quando você se aproximar dele. Glória a Deus. Aleluia. Como que eu me aproximo? Lendo, orando, buscando, jejuando, consagrando a sua vida, indo na casa de Deus, se voluntariando. O pastor fala assim: irmãos, eu vou dar um exemplo bem baixo. Irmãos, eu preciso de alguém que lave o banheiro. O pastor pode colocar comigo. Isso é voluntariar para a casa de Deus. Ah, irmãos, eu estou precisando de alguém para cuidar da secretaria da igreja. Pastor, eu não sei fazer, mas estou disposto a aprender. Se voluntaria. Se voluntaria, por quê? Porque Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer o milagre, Ele vai te alcançar. Por quê? Porque Aleluia. você está buscando se aproximar. E aqui eu encerro. Só confia no Deus que você serve. Aleluia. Aleluia.